boas-vindas a mais uma live da nossa mensagem dominical da Paróquia Evangélica São João de Cada Café. Quero saudá-los com uma palavra que nós temos como lema para esta semana: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 10 e 11. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, o amor de Deus que nos ama como um pai e como uma mãe, e a comunhão do Espírito Santo que nos consola, anime, oriente e sejam com todos e todas nós, sempre e especialmente nesta hora. Amém. Diante de Deus, queremos agora confessar os nossos pecados. Senhor, Tu nos aceitas porque nos amas. Nós, porém, falhamos na convivência. Custa-nos manter os laços e os elos que unem e favorecem a comunhão e a paz. Reconhecemos e confessamos que deixamos de praticar o amor, a acolhida, o perdão. Por isso, com humildade, pedimos perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Consola-nos a certeza de que, assim como ao paralítico, Jesus diz também, nós podemos dizer, e Ele diz isso a nós: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Como ministro da Igreja, anuncio a todos o perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo amor e pela bondade de Deus, queremos glorificar a este Deus, cantando glória a Deus. Oremos. Deus nosso Salvador, que em todas as jornadas acompanhas o teu povo, ajuda-nos a ouvir e aceitar a tua palavra, para que ela nos fortaleça no amor e nos oriente nos caminhos da reconciliação. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina
de eternidade a eternidade. Amém. Dá-nos a tua palavra. Dá-nos a tua palavra, para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação. Levando para os que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento, para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, abandonado, necessitado, ao teu caminho levar, e lhe falar que o teu filho existe, para o mundo inteiro salvar. A palavra para este domingo, Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versículos 23 até 31. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram os homens? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então, por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. E Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram.
Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui a palavra do Senhor. Felizes são os que ouvem e guardam, praticam esta palavra. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Estimados e estimadas, este é um momento especial em que mais uma vez nos reunimos e falamos sobre os ensinamentos de Jesus. Nós acabamos de ouvir que Jesus, quando estava ensinando no templo, foi perguntado por alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus com que autoridade ele ensina, realiza curas e faz uma limpa no templo, expulsando dali os cambistas e comerciantes. A casa de Deus é lugar de oração, queria afirmar Jesus. Mas Jesus disse sobre a pergunta da autoridade, com que autoridade ele fazia essas coisas, ele disse que só responderia a esta pergunta se responderem uma pergunta dele. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Os sacerdotes e líderes não responderam porque temiam entrar em contradição. De repente eles iam dizer uma coisa, mas estavam fazendo outra. Então Jesus disse: eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Depois Jesus ainda contou uma parábola, a parábola dos 2 filhos, onde o pai fala para o filho mais velho para ir trabalhar na sua plantação de uvas. E o filho mais velho logo diz: não, eu não vou trabalhar. Mas depois ele vai. E ao segundo ele diz que vai trabalhar, faz o convite para o trabalho, ele diz que vai, mas acaba não indo. O que Jesus queria dizer com isto? Eu creio que dá para dizer que o fio vermelho desta fala de Jesus é a coerência. Há os coerentes e os incoerentes. Os incoerentes Jesus chama de hipócritas. A respeito disso, eu vou contar uma pequena história que certa vez aconteceu no interior do Japão, onde morava um casal na roça e fabricava sandálias de palha. E o casal tinha um filho de 12 anos. O menino era muito obediente. Um dia, a mãe pegou 3 palhas, deu para o menino e disse: filho, vá à cidade e compre com essas palhas 3 peças de seda. O menino obedeceu na hora, pegou as 3 palhas e saiu.
No caminho foi visto por uma mulher que lavava cebolas em um riacho. Ela pediu ao menino para lhe dar aquelas 3 palhas para amarrar as cebolas. Não posso dar, disse o menino, porque essas peças, essas 3 palhas, valem 3 peças de seda. A mulher, no entanto, lhe deu as 3 cebolas em troca das palhas, e o menino continuou a viagem. Mais adiante, passando em frente de uma hospedaria, o dono viu o garoto com as cebolas e pediu a ele que acedesse para ele fazer um molho, pois chegaram hóspedes e ele não tinha mais cebolas. Ceder, não posso, disse o menino, pois estas cebolas valem 3 peças de seda. No entanto, o homem da hospedaria lhe deu um vidro de molho pelas 3 cebolas. E o menino continuou a viagem. Um pouco à frente estava um fabricante de espadas. Ele viu o menino passando com um vidro de molho. Correu ao seu encontro e lhe pediu aquele molho. Ele acabara de receber visitas e não sabia onde encontrar tempero para servi-los. Eu não posso dar este molho, disse o menino, pois este molho vale 3 peças de seda. No entanto, o homem trocou o molho por uma espada. O menino colocou a espada na cintura e continuou a sua viagem. Já estava bem perto da cidade quando escutou um barulho. Era a princesa que passava com a sua comitiva. E quando a princesa viu o menino com a espada, pediu ao cocheiro que parasse a carruagem. A princesa desceu, aproximou-se do menino e lhe disse que não era permitido uma criança usar espada e que ele devia entregar aquela espada. Entregar não, respondeu o menino. Esta espada vale 3 peças de seda. A princesa quis saber o porquê. E o menino contou a história. Ela o levou ao palácio e lhe deu as 3 peças de seda. O menino voltou para casa e entregou a seda para sua mãe, como ela tinha pedido. Estimados e estimadas, a lição desta história e a lição que Jesus deu aos seus inquisidores fala da coerência e da fidelidade. O caminho da coerência e da fidelidade sempre é o melhor, mesmo que no começo pareça impossível. O menino foi coerente à ordem dada pela sua mãe. Mesmo que parecesse estar fazendo trocas desvantajosas, no final ele alcançou o que almejava. E Jesus diz assim, também para nós. Há momentos em que parece que fazemos trocas desvantajosas, mas elas são coerentes. Os coerentes entrarão no reino dos céus.
Os hipócritas, os que dizem uma coisa e fazem outra, não têm esse espaço no reino dos céus, diz Jesus. Todos nós, estimados e estimadas, somos pecadores e pecadoras. Mas Cristo Jesus nos resgatou da condenação eterna, morrendo na cruz para nos salvar. E isto Jesus fez de forma convincente e coerente, e acima de tudo, obediente. Os coerentes são colocados por Jesus acima daqueles que se consideram inatingíveis, poderosos e que acham que têm autoridade. Estimados e estimadas, cabe-nos escolher que tipo de filho queremos ser. Que Deus acompanhe e abençoe você na sua jornada de vida. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Próximo canto. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol tomar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que o mar no céu Cristo vai medar. Se o céu chegar a escurecer e o sol tomar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos agora fazer a oração de intercessão. No intervalo de cada parte, cantamos Ouve Nossa Oração. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Intercedemos, Senhor, pelas situações em que pessoas são vítimas da violência, da fome, da falta de um lar, de trabalho, de saúde e perderam a esperança. Intercedemos para que aconteçam mudanças, para que se realize reconciliação entre a sociedade
e essas pessoas e a dignidade humana seja resgatada. Ouve nossa oração. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Intercedemos pelas famílias que vivem em conflitos, em que faltam o perdão e a reconciliação entre casais, entre irmãos, entre jovens e idosos, para que possam acontecer perdão, reconciliação e se experimente o gosto da paz. Ouve nossa oração. Intercedemos pelas pessoas doentes, idosas, enlutadas, moradoras de rua, para que também em relação a elas aconteçam atitudes de compaixão, de carinho e de apoio. Por Cristo Jesus, também pedimos, conforme Ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Confiando na bênção de Deus, fiquem em paz e sirvam ao Senhor com alegria. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Agradecemos pelo acompanhamento desta transmissão ao vivo, deste culto, desta mensagem dominical. E nos encontramos domingo que vem, dia 4 de outubro, novamente às 9 horas da manhã. Continua a campanha Vai e Vem, campanha de oferta pelo trabalho missionário, projetos missionários em nossa igreja, destinados para comunidades que têm necessidade de apoio financeiro para desenvolver os seus programas. Comunidades em Rondônia, do Espírito Santo, ou melhor, Minas Gerais e Bahia, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Mato Grosso e em Teresina, no Piauí. A campanha vai até o dia 22 de novembro deste ano. Estava previsto para terminar hoje, mas foi prorrogada até 22 de novembro. A oferta de hoje é uma oferta nacional em favor da literatura evangelística. Bom domingo a todos e fiquem com a canção de despedida.